Olá, é muito bom tê-lo aí do outro lado para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Afinal de contas, para você que tem acompanhado o resumo das lições da Escola Sabatina na página da União e até mesmo no YouTube, então deixe o seu comentário, partilhe esse vídeo com as outras pessoas para que tenham o conhecimento que você estará tendo agora mesmo. Se inscreva no canal do YouTube, o canal do YouTube Adventistas Angola, e no Facebook a página é União Nordeste de Angola. E você sabe que nós começamos um novo trimestre e durante esse novo trimestre nós temos um grande tema. O tema exatamente é as 3 mensagens do Apocalipse. E é interessante que há muitos assuntos importantes que nós precisamos cavar, nós precisamos aprender atinente ao livro do Apocalipse. E você já sabe que, afinal de contas, o livro de Apocalipse foi escrito por João. Exatamente, João, o discípulo amado, o discípulo que Jesus muito amava. E ele escreveu o livro de Apocalipse lá por volta do ano 98 DC, depois de Cristo, ou EC, ano da era cristã. Nesse novo trimestre, nós começamos a estudar a lição número 1, que tem como tema Jesus vence, Satanás perde. Isto mesmo, Jesus vence, Satanás perde. E o verso áureo desta lição, desta semana, baseou-se ou está baseado no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Um verso que contém elementos simbólicos para a nossa compreensão. E veja o que diz o verso áureo pelo texto bíblico de Apocalipse 12, verso 17. Diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Durante esta lição, nós estudamos exatamente a batalha que certamente começou no céu. Nós estudamos os ataques satânicos, nós estudamos também aquilo que tem que ver com as estratégias do inimigo para derrubar os filhos de Deus. Nós estudamos, inclusive, a pessoa de Jesus Cristo como o vencedor. E é certo que a nossa lição é rica de muita coisa interessante e que basta você estar atento, acabaremos entendendo de maneira profunda aquilo que, afinal de contas, o autor da lição, Mark Finley, exatamente escreveu nesta lição. Importa aqui dizer que a batalha que começou no céu não exatamente foi uma batalha de imaginação, não é algo imaginário. Nós exatamente compreendemos pela Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 7 a 9, vai pelo menos dizer que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E você sabe que Miguel, no contexto lá de Apocalipse 12, é uma referência à pessoa de Jesus, o Cristo. E dragão, sem dúvidas, refere-se ao próprio diabo, Satanás, lá em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Mas também um texto bíblico é claro de que tanto o dragão e os seus anjos não prevaleceram no céu. Eles foram expulsos. E tanto é que há versões que vai usando a expressão foi expulso a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás. Eles não prevaleceram. E exatamente pela Bíblia nós entendemos que eles não continuaram no céu. Havia uma pretensão no coração daquele que havia sido criado por Deus, que era chamado de Lúcifer. E isso pode se compreender à luz de Isaías capítulo 14, verso 12, onde exatamente o texto bíblico transmite-nos a ideia do desejo forte que ele sentia de subir a mais altas nuvens do céu e querer ser semelhante ao Altíssimo. Veja, Deus exatamente foi o Criador de todos os seres humanos sobre a face da terra.
Ele exatamente também criou os anjos, mas este anjo, que era chamado Lúcifer, queria exatamente ser igual a Deus. Também precisamos aqui, afinal de contas, fazer referência de um pormenor que estudamos dentro da lição número 1, que ele ocupava um dos lados aí do trono de Deus, ele ocupava um lugar, ou seja, haviam dois anjos ao lado do trono de Deus. Um anjo à direita, outro à esquerda, e um deles era Lúcifer. E alguma coisa aconteceu a Lúcifer e ao seu relacionamento próximo com Deus. É certo que Deus, como onisciente, que possui esse atributo incomunicável, ele já sabia aquilo que ia no coração de Lúcifer. Tanto é que pedia em conversa com ele para que viesse a mudar. Mas, infelizmente, Lúcifer não aceitou os conselhos do Senhor, os conselhos de Deus. E o perfeito amor e a justiça dos céus foram estilhaçados em milhões de pedacinhos. E não demorou muito que, afinal de contas, Lúcifer começasse a espalhar o espírito de descontentamento no seio de outros anjos. Aquilo exatamente foi algo terrível, porque não foi algo calculado nem até mesmo pelos anjos de Deus, mas exatamente o infeliz aconteceu. Aquela ação ocorreu, mas pela Bíblia, conforme eu disse, Apocalipse 12, espelha-nos a ideia de que eles foram expulsos do céu, tanto Lúcifer, que veio a tornar-se Satanás, o diabo, juntamente com os seus anjos. Depois que foi expulso do céu, tornando-se diabo, Satanás, foi exatamente destruir os seres humanos criados por Deus. Começou exatamente com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Fê-los cair na tentação, pecado. E Paulo vai dizendo em Romanos 5, verso 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, veio o pecado trouxe a morte passou a todos os homens, porque afinal de contas todos pecaram. E mesmo na primeira vinda de Cristo, quando Jesus tornou-se Deus entre os homens, ele trabalhou no sentido de destruir Jesus quando criança. Trabalhou por meio de grandes líderes na época para acabar com o menino Jesus, mas não conseguiu. Mesmo vindo com várias tentações, Jesus conseguiu exatamente vencer. Pelo texto de Apocalipse 12, verso 17, quando vai falando do ato de perseguição da mulher, e a mulher lá exatamente refere-se à igreja de Deus. E Satanás perseguiu a igreja de Deus. E veja, pela história nós entendemos na lição, durante 1260 anos, a começar de 538 da nossa era, DC, depois de Cristo, ou esse ano da era cristã, exatamente vai até a fevereiro de 1798, conhecido como o tempo do fim. Muita gente foi martirizada, muita gente morreu como perseguição, que exatamente Satanás estava por detrás de todo o cenário. Apocalipse 12, verso 12, pelo menos sugere-nos a ideia de que pouco tempo lhe resta. Nós entendemos também, dentro da lição, que primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizendo que Satanás está por detrás dos filhos de Deus, anda por detrás dos filhos de Deus como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa devorar. E eu e você, apesar de andarmos nos caminhos do Senhor, temos que ter a consciência que o diabo não está brincando. Ele quer nos destruir, ele quer nos matar, mas Deus quer nos salvar. E nós precisamos abraçar a Jesus, nós precisamos andar no caminho do Senhor, porque se você e eu andarmos no caminho de Deus e não andarmos no caminho do arqui-enganador, do arqui-inimigo, Satanás, nós teremos a vitória, nós venceremos e nós subiremos com Cristo Jesus em detrimento de seu retorno triunfal a essa terra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nos encontramos na próxima semana para mais um resumo
de outra lição, que será exatamente a lição número 2. Tchau, até a próxima.